Inspirar a ação. Sexta-feira, às 13h30, no Paralelo 38. Olá Paulo, boa tarde. Olá Helena, boa tarde. Então, bem disposto? Hoje vamos falar baixinho, não é? Para não perturbar o sono a ninguém. Bem-vindo ao Paralelo 38. Vamos continuar o nosso caminho a falar destas questões que acontecem com todos nós, e eu, de facto, sou uma daquelas pessoas que a minha relação com o sono não é das melhores. Eu gosto muito dele, mas ele foge de mim. Às vezes foge, não é? E aparece nas alturas mais fora de contexto. Vamos falar do sono. Sim, realmente há muita coisa a dizer sobre o sono, não é? Porque nós podemos ficar sem nos estarmos a alimentar de uma forma perfeita durante bastantes meses e a determinada altura começamos a decidir alimentar-nos bem. E é só apenas uma decisão, e a partir daquele momento começamos, e logo todos os possíveis desequilíbrios vão sendo revertidos com a nossa decisão. A questão do sono é que não é bem assim, não é? Quantos de nós é que aconteceu a determinada altura começarem a ter o sono descontrolado, por qualquer motivo, e depois há uma altura que decidem, ok, eu hoje quero começar, é importante começar a dormir melhor, mas isso não acontece. Ontem muitas meninas saíram, não é? Até tarde, hoje estão cheias de sono e provavelmente fizeram planos para recuperar esta noite. Portanto, uma noite de bem dormida dá para recuperar uma madrugada agitada. Sim, nós costumamos dizer que enquanto somos mais jovens tudo se regenera muito mais rápido, não é? E com o andar da idade fica mais difícil. Já se nota mais para quem está habituado a fazer uma noitada, ou por sair à noite para se divertir, ou apenas porque ficou a trabalhar ao computador mais tempo, já sente, com a avançada idade, já sente cada vez mais dificuldade em recuperar, mais não é? lenta. Mas poderíamos começar o programa de hoje a contar uma história que pode ser dá para adormecer verídica. Ou não? Não. Pode ser verídica para muitos, uma história verídica para muitos de nós. E vamos falar de uma senhora Manuela, que entretanto, foi o nome que me ocorreu agora, que entretanto, a determinada altura, há um dia que ela chega à casa, prepara as coisas todas, dá de jantar à família inteira, e entretanto chega à altura de preparar as últimas coisas, vai chegar à conclusão que afinal ainda recebeu um e-mail do trabalho, e pensa, ok, é só responder este e-mail. Entretanto, quando dá por ela, é 1 da manhã e decide para si próprio, ok, está na hora de ir dormir, porque amanhã tem que acordar às 7 novamente. Então vai dormir, mas vai dormir com a cabeça cheia de coisas que vai ter que fazer no dia a seguir, não é? Entretanto, o que é que acontece? Como está com a cabeça cheia desses pensamentos, de tarefas que não pode esquecer no dia a seguir, a determinada altura está sobressaltada, custa a adormecer, depois acaba por adormecer, mas levanta-se para ir à casa de banho ou para mudar de posição, e quando finalmente está a dormir bem, toca o despertador, né? Exatamente. E pensa assim, ok, então agora vou-me arrastar para fora da cama, e acorda, toma um pequeno almoço, arranja todas as coisas para sair de casa. Como não dormiu bem, vai distraído a tirar o carro da garagem, quase que não vê o carro do vizinho e quase que leva o carro à frente, mas felizmente não aconteceu nada. E já vai com aquela sensação de chegar ao trabalho e dizer assim, ok, eu só preciso mesmo de um cafezinho para me manter este estado alerta. E toma o cafezinho. Eu acho que conheço esta da Manuela. Há de haver muitas seu Manuel e seu Manuela, não é? Acho que tenho várias colegas. Mas a história ainda não terminou, Helena. Porque entretanto essa pessoa pensa que olha para o relógio, está quase a chegar à altura do almoço, e pensa assim, ok, a seguir ao almoço é só mais um bocadinho de trabalhar à tarde e finalmente vou conseguir chegar à noite a casa e vou conseguir descansar. Espero eu. Entretanto as coisas correm assim mais quase que se arrasta ao longo do dia. Entretanto já é quarta-feira ou quinta e pensa, ok, já estamos a chegar ao final de semana, e quando finalmente chega ao sábado, eventualmente aquela noite de sábado para domingo, aquela noite que não coloca o despertador e que consegue dormir até um bocadinho mais tarde, e há a partir do sono de melhor qualidade. Mas o que é certo é que começa domingo para segunda novamente a mesma rotina. Se alguém lá em casa nos está a ouvir e se está a identificar com algumas das partes desta história, realmente é possível verificarmos que a questão do sono, logo à partida, quando nos deitamos, quando decidimos ir dormir até que acordamos, a questão da qualidade do sono, muitas vezes não é só o número de horas, é a qualidade, tem muito a ver com depois o que vai ser o nosso dia-a-dia, a nossa produtividade mental, produtividade em termos profissionais, e não só. Até o nosso estado de humor, não é? E altera mais, ficamos mais suscetíveis de nos irritarmos com alguma coisa. Pronto, e a ideia do programa de hoje é mesmo essa,
percebendo e sabendo que isso está a acontecer cada vez mais, é perceber porque é que está a acontecer, que efeitos é que tem no nosso organismo e, terminando o programa, a dar algumas sugestões de melhoramento. Ok, parece para conhecermos melhor e controlarmos estas, que parece muito bem. Eu estou pronta para tomar notas. Pronto. Há um ditado antigo que diz que a almofada é um bom conselheiro, não é? Mas, eventualmente, se nós nos deitarmos a pensar em tanta coisa, vai ser um bom conselheiro. Ela fica confusa, não é? Nem vamos conseguir dormir sequer, não é? Pronto, falando desta história, para enquadrar aqui o nosso tema, realmente os tempos de hoje em dia são diferentes, nós estamos sujeitos a muitos distúrbios, não é? E que todos eles vão nos influenciar, quer a parte biológica, quer a parte também emocional, e que nos leva a afastar-nos cada vez mais. Os estudos que vêm, eu tive agora recentemente a dedicar-me, até para me preparar para o programa, a ver alguns estudos, e alguns estudos que datam desde 2011, que já há uma grande percentagem das pessoas inquiridas já têm distúrbios de sono, ou seja, já reconhecem não ter um sono de qualidade durante os 5 dias úteis da semana. Esse estudo era impressionante, eram cerca de 92% das pessoas que indicavam que não sentem, ou melhor, que sentem que não têm um sono de boa qualidade durante a semana. Ao fim de semana as coisas lá se compõem, mas o que é certo é que andam... Portanto, acordam cansadas, não é? Pode ser esse dos sintomas. O sono não é reparador, não é? E acordamos com a vontade de chegar à noite logo e poder compensar, não é? E porquê é que isso acontece? Vamos responder essa pergunta ao longo do programa. Exatamente, olha, e neste estudo de 2011, eu trouxe este dado mesmo concreto para não me enganar, 95%, teve à volta de 1.400 pessoas em 2011, 95% das pessoas inquiridas diziam que entre o jantar e o ir dormir estavam sempre com algum dispositivo elétrico, ou eletrónico, ou televisão, ou telemóvel, ou tablet, ou computador. 95% das pessoas, o que quer dizer que realmente podemos começar aqui a arranjar algum padrão, alguma fio condutor para determinado comportamento leva a um sono de fraca qualidade, não é? Então, o que é que provoca no nosso organismo? Provoca o aumento de cortisol, e que por si só dá uma informação interna de surgir inflamação no nosso corpo. Por isso é que nós, quando fazemos, por exemplo, uma noitada, estamos acordados muito depois da hora que nos devíamos deitar, e o corpo, para nos manter acordados, emite um sistema de alerta, um sinal de alerta, o corpo produz cortisol, e esse cortisol vai inflamar os nossos tecidos, tendões, órgãos. Por isso nós, quando acordamos depois de uma noite mal dormida, ou depois de uma noitada, acordamos, parece que estamos mais perros a sair da cama, não é? Porque a inflamação aumentou. Por isso nós pensamos ao contrário, então eu vou-me deitar, e normalmente fala-se ali entre as 11 da noite até às 7 da manhã. Eventualmente 11h30, 7h30. E é uma altura para nós respeitarmos o nosso ritmo circadiano. Todo o ser humano tem esse ritmo circadiano, e nós, respeitando isso, respeitamos também o nosso ciclo natural do dia, e que no nosso país é mais fácil de controlar. Há outros países que não. Estou-me a lembrar dos países como a Suécia, que há normalmente 6 meses do ano quase que nem tem noite, e os outros 6 meses quase que nem tem dia, não é? Aí é mais difícil. Mas para nós que estamos na Europa e nesta zona do nosso país, é muito mais fácil isso acontecer, porque quando começa a escurecer, o nosso corpo começa a partir das 7h30, 8 da noite, o nosso corpo começa a produzir melatonina, que é uma hormona que é responsável por nos beneficiar no sono. Já está a perceber que se formos deitar-nos só a 1 ou às 2, e se estivermos sempre debaixo de luzes artificiais e com estímulos de um tablet ou um telemóvel, o nosso corpo inibe a produção dessa melatonina, não é? E depois, dia após dia, começa a desajustar. Portanto, na realidade, somos nós os maiores sabotadores do nosso sono. Nós podemos fazer muito mais coisas do que pensamos. Agora, de uma forma consciente, não chega a dizer assim, hoje realmente estava a abusar na hora de me deitar, hoje vou-me deitar às 11 da noite. Para dormir bem. Não chega porque entretanto o corpo acomodou-se de determinada forma, e é importante, por isso é que trazemos aqui 7 ou 8 sugestões para nós nos prepararmos a nós próprios para ir dormir. Mas entretanto, falando ainda do ritmo circadiano, nós, como falamos, à noite, quando escurece, o corpo normalmente produz melatonina, e de manhã, quando começamos a acordar e começar a luz a clarear, a luz do dia a clarear, a partir das 7h30, começamos a sintetizar uma hormona que se chama serotonina, que é do bem-estar, da satisfação, para nos manter acordados. Logo, nós, ao desajustarmos isto, por exemplo, ao deitarmos às 2 da manhã e acordarmos às 10, estamos na mesma a dormir 8 horas,
horas, mas já estamos a desajustar aquilo que é normal para o ser humano. Ok, estamos a baralhar isto tudo. Então começaria por aí, começaria por respeitarmos um bom horário de sono. É meio caminho andado para respeitarmos o nosso corpo assim como ele está pronto para trabalhar, não é? O que acontece durante o sono? Toda a gente sabe que o corpo se recarrega, os órgãos energizam-se, os tecidos também se reparam, ou seja, toda a gente sabe que há uma quantidade enorme de benefícios, não é? Pronto. Queria também referir algumas... Mas isso não basta 2-3 horas por noite, não é? Há muitas pessoas que dizem, eu durmo 3 horas e estou fresca. Não há uma horas definidas. Não há. Há aqui entre as 7 e 8 horas para uma pessoa adulta. Há quem referencie 6,5, 7, mas também mais do que 8 também já não é benéfico. As crianças precisam mais do que isso. É, porque há um estudo também que evidenciou isso, que é a produção da melatonina nas crianças não ocorre ocorre de uma forma muito breve nos primeiros meses de vida. Cerca dos primeiros 3 meses de vida praticamente isso não ocorre. Por isso é que muitas vezes o bebê, quando nasce, tem algumas dificuldades em dormir. E o que é certo é que avançando com a idade, a melatonina atinge os níveis normais quando nós somos adultos, mas depois, quando nós já estamos com mais idade, a melatonina também deixa de se produzir tão eficazmente. Por isso é que normalmente uma pessoa, por exemplo, de 75 anos não tem a necessidade de dormir 8 horas, ou se calhar só consegue dormir 5, e aperfeiçoando-se aquelas 5 horas até consegue estar bem. Não é? Até porque exigências do dia-a-dia depois também não são muitas. Com 75 anos não tem que estar 100% ativa em termos físicos, não é? Mas essa curva tem a ver também com a produção hormonal. Então o que nós podemos fazer é não baralhar o nosso organismo no que diz respeito àquilo que ele é suposto fazer, não é? Outras doenças associadas ao distúrbios de sono e à privação do sono, doenças mentais, depressão, porque a pessoa não sintetiza as hormonas e as substâncias necessárias. Há um risco de doenças cardiovasculares aumenta, a resistência à insulina, ou seja, a tensão arterial desajustada. Pronto, todos nós conhecemos estes efeitos da privação de sono ou de um sono não sendo regular, não é? Então, posto isso, e uma vez que já todos sentimos na pele o que é não dormir bem, vamos falar de algumas coisas que poderíamos melhorar. Podem ajudar, está bem? Podem ajudar. O que é que nós podemos fazer? A Helena já vai tomar nota. Eu vou tomar nota. As únicas técnicas que eu conheço é o copinho de leite quente, que eu não sei se funciona ou não, mas há quem diga, toma um copo de leite quente, que isso ajuda. Esse copo de leite quente pode ser literal ou pode ser... não literal, mas se calhar é isso. Vai estando aqui a letra e de algumas coisas coisa. E de algumas coisas que nós vamos falar aqui. Esse copo de leite, sendo feito literalmente ou não, acaba por estar aqui incluído em algumas delas. Por exemplo, uma das sugestões é, uma vez que vimos que naquele estudo 95% das pessoas utilizavam qualquer aparelho eletrónico, então vamos fazer o inverso. E o conselho será, depois de jantar e até irmos dormir, não estarmos sujeitos a nenhum dispositivo eletrónico. Deixar ali quando as pessoas, não é? Quando as pessoas utilizam mais, não é? Por isso é que temos aqui vários. Não temos só esta sugestão, temos várias. Olha, lá se vai o meu Tetris antes de dormir. Pode ir, mas repare, está a optar por não ter um sono de 100% de qualidade, ou então se fizeres outras sugestões todas, talvez esta possa fazer esta. Vamos ver se... Por isso é que eu não trouxe só uma ou duas, por isso é que eu vou sugerir 7 ou 8 para algumas pessoas, umas pessoas agradáveis, não é? Tetris. Mas o que é certo é que antigamente, quando havia não havia a luz normal, havia, por exemplo, o castiçal e as velas. Quando não existiam as redes sociais, não é? As pessoas agora vão para a cama com as redes sociais e estão para ali ver o que é que os outros fazem, colocar likes e corações. Sim, já nem se fala da radiação eletromagnética, como também se fala do estímulo da luz artificial, como também se fala no estímulo da oxitocina e da dopamina, que se libertam sempre que um de nós recebe uma notificação ou alguém a mandar-nos uma mensagem. Internamente, o que é que nos está a acender em nós? Olha... Eu sou importante para alguém me enviar uma mensagem ou receber uma notificação, nem que seja de uma rede social, é que eu sou importante. E então acende-se em nós algumas daquelas libertam-se hormonas que são responsáveis por nos manter acordados e nos mantermos alegres, excitados e bem dispostos. E curiosos. É o contrário do que nós deveríamos fazer naquela altura, não é? Pronto, então, primeira sugestão, afastar-nos dos dispositivos eletrónicos, pegar num livro, se gosta de Tetris, porque não fazer palavras cruzadas
a jogar a batalha naval, ou há de haver algum Tetris sem ser eletrónico, não sei. Se calhar. Se calhar posso fazer por as pecinhas a cair. Por exemplo, não é? Arranjamos alternativa. Ou fazer antes de jantar tudo isso e depois de jantar dedicar-se a algumas tarefas mais simples, ok? Outra delas é respeitar realmente o horário de sono e percebendo que ali, para um adulto, entre as 11 e 11h30 da noite é uma boa altura para descansarmos e irmos dormir, para acordarmos às 7 ou 7h30 frescos e respeitando aquele ritmo, nosso ritmo circadiano. Essa é outra sugestão. O excesso de radiação eletromagnética hoje em dia, com os Wi-Fi, com os telemóveis encostados ao ouvido, com a utilização de muitas outras situações, não é? Que nos envolvem, são invisíveis, nós não sentimos, mas que elas nos afetam. Uma das terapêuticas muito interessantes é caminharmos na natureza, preferencialmente alguns minutos, caminhar descalços, na terra ou na relva, tocar em árvores, estar em contacto com a natureza, porque aí há um descarregar desse excesso de radiação eletromagnética. Por isso é que muitas vezes as pessoas vão para a cama, viram-se, rodam para um lado e para o outro e não conseguem dormir porque as nossas ondas cerebrais estão desajustadas por causa deste excesso de radiação eletromagnética. Então o chamado grounding é um estrangeirismo, mas que é começa a ser frequentemente utilizado hoje em dia. Colocar o pé na terra, não é? E vocês têm um programa aqui que é os pés na terra, não é? Colocamos o pé na terra à terça-feira com a Daniela Esteves e estamos a organizar. A Daniela então deve estar a gostar de ouvir este tema. Estamos a organizar um caminhar pela natureza. Portanto, Daniela, se estás a ouvir, vamos descalças. Excelente, pelo menos uma parte do percurso, não é? Ok. Outra questão tem a ver com desligar algum possível LED, por exemplo, se tiverem televisor no quarto, que eu não aconselho, mas se tiver desligado a tomada, ou quanto muito colocar um adesivo, uma faixa preta a tapar aquela luzinha vermelha, porque pode parecer um gesto simples, mas o nosso corpo precisa estar para produzir a melatonina certa, precisa estar no escuro. Se não estiver no escuro, há de haver sempre alguma coisa no nosso corpo que nos diz para estarmos alertas. Então esta radiação também, e deixar o telemóvel fora da mesinha cabeceira, porque estar a cerca de 1 metro de nós, está-nos a influenciar. Mas era isso que ia perguntar, portanto o telemóvel convém ficar afastado também. Sim. E desligar os dados, já agora o Wi-Fi e tudo isso. Não é? O ideal era modo avião, porque se serve de despertador, ok, colocá-lo, até é bom colocá-lo aos pés ou no fundo do quarto, porque o despertador quando toca nós somos obrigados a levantarmos. Se o despertador estiver na mesinha cabeceira é mais fácil esticar o braço. Pois, e mais 5 minutos, mais 3 minutos, mais 2 minutos. Se é para levantar, não é? Outra coisa que podemos ter em conta é a qualidade do ar do nosso quarto. E a qualidade do ar do nosso quarto tem a ver com a ventilação do quarto durante o dia e ao mesmo tempo a manutenção de uma temperatura boa. Alguns estudos que aumentam a qualidade do sono, alguns estudos referem que a temperatura normal para o ser humano será entre os 18 e os 22 graus para aquele quarto estar, porque o que é certo é que quando nós vamos dormir a temperatura do corpo desce substancialmente e se o quarto também tiver quente demais, também vamos sentir depois muita diferença e vamos ficar desconfortáveis. Então ter a qualidade do ar do nosso quarto e a temperatura bem equilibrada também é meio caminho andado. Até porque existem algumas plantas que purificam o ar. E tornam o ar mais leve, mais natural, como se estivéssemos a acampar no meio da natureza, que no fundo é isso que aproxima o ser humano, não é? E são plantas que dá para ter no quarto, por exemplo? Sim. Algumas delas dão, está bem? Estas questões de pormenor, depois poderíamos eventualmente em contexto mais específico. Uma lista de plantas, até porque eu e as plantas estou a tentar, estou a melhorar. Daniela ofereceu-me uma planta e ela ainda está viva. Pronto, e a NASA lançou também um estudo que fizeram das melhores plantas a ter em casa, umas com uns objetivos, outras com outros objetivos, em várias divisões da casa, e está também, nesse estudo está também incluídas as plantas que ajudam o nosso quarto de dormir a estar o mais equilibrado possível. Mas depois as questões de pormenor, eventualmente em consulta, por exemplo, será mais fácil perceber o que é que cada pessoa está a necessitar. O que se fazia antigamente também era colocar umas plantas de lavanda por baixo do travesseiro, da almofada, lavanda, e hoje em dia podemos utilizar como óleo essencial a lavanda, por exemplo, porque essa fragrância, esse óleo essencial, vai ativar mecanismos do nosso organismo para nos ajudar a relaxar e dormir melhor. Também podemos utilizar os ensinamentos de lavanda, os ensinamentos mais antigos, não é? Mais questões.
Televisão no quarto também não. Pois, não aconselho. O manter-nos ativos, ou seja, durante esse dia, se caminharmos pelo menos 15 minutos, o nosso corpo vai estar mais ativo e algum foco de tensão vai desaparecendo. Respirações, como falámos no programa anterior, as respirações vão-nos promover uma sensação de mais conexão com nós próprios, não é? E juntando a isso, porque não aquela lista de tarefas que o exemplo da história anterior, que a Dona Manuela ia dormir a pensar no que tinha que fazer amanhã, um conselho que eu posso dar é pegar numa folha em branco ou numa agenda, e assim que se esteja a deitar, se houver algum pensamento redundante, dizer amanhã não posso esquecer daquilo, ou esta semana sem falta tenho que fazer aquilo outro, ou esta situação assim está-me a levar a pensar muito, escrevam na folha de papel, e sabem que vai ficar ali na mesinha cabeceira, ninguém vai tirar, e amanhã quando acordarem vão poder ler aquilo que realmente é importante e podem, ou seja, escusam de dormir com aqueles pensamentos. Portanto, é no fundo tentar desligar, não é? Ou seja, o complicómetro, como deixar dizer. E libertar da cabeça para pôr no papel, e sabemos que quando acordarmos vai estar lá no papel e vamos fazer isso, não é? Portanto, amanhã penso nisso, agora não. Sim, fazer, juntamente com o exercício, fazer alongamentos também é bom, porque muitas vezes nós vamos dormir tensos e os alongamentos ajudam quer a oxigenar o corpo inteiro, quer também a termos uma sensação de maior relaxe, por isso alongamentos muito interessantes. A parte da meditação, onde estamos a pensar no aqui e no agora, ou seja, vamos imaginar quando vamos para a cama, adormecermos de uma forma a fazer respirações suaves e a meditar. O que é que acontecerá? Vamos levar o corpo a um estado de calma e tranquilidade enorme e vamos começar a aproximar-nos daquilo que são as ondas cerebrais mais próximas de um sono profundo e de um sono saudável. Ou seja, meditação muito interessante também. Além de que ativamos a respiração e a oxigenação, não é? Na lista de tarefas já falamos. Tinha aqui mais uma coisa interessante. Exatamente, pronto. Não sei se temos tempo. Temos. Porque não fazer uma lista de gratidão? Ou seja, ao dormirmos, pensarmos naquilo que correu bem. 3 coisas que correram bem durante esse dia. Ora bem, eu hoje estou grato porque ajudei aquela pessoa que... E deixar um mas, não é? Hoje estou grata porque me correu bem uma reunião qualquer, mas podia ter sido melhor, portanto deixar de lado o mas, sim, não é? Sim, não. Só na parte boa. Só na parte boa, porque há sempre algumas coisas, nem que sejam mais simples, que nós fizemos naquele dia, que nos vão deixar com de coração cheio, não é? Com pequenas gratidão e agradecer a pequenas coisas que aconteceram naquele dia. Logo nós vamos nos deitar muito mais tranquilamente. O último conselho que eu posso dar é nós deitarmos a pensar e procurarmos estar mais confortáveis possíveis e a pensarmos mesmo isto, afirmações positivas para nós, que é, depois de fazermos o exercício de 3 momentos de gratidão, olharmos para nós e pensarmos, afirmarmos mesmo, ok, eu estou confortável neste momento, eu vou dormir lindamente esta noite, e até porque as tarefas que eu tenho para fazer já estão aqui na folha do lado, eu não me vou esquecer, e eu vou dormir profundamente, e quando acordar, quando o despertador tocar, eu vou saltar revigorado, porque esta noite de sono vai ser excelente, eu vou acordar cheio de energia para despertar, para desligar o despertador e encarar o dia que vem. Ou seja, vou estar, esta noite de sono vai-me fazer mesmo bem, e deitarmos com estas afirmações, porque quanto melhor, quase que o último pensamento que nós temos antes de dormir é aquele primeiro pensamento com que vamos acordar. Por isso eu decido, eu faço isso todos os dias, eu decido adormecer o mais confortável possível, e eu decido dizer a mim próprio que quando acordar, quer seja 1 hora, quer seja 5, quer seja as ideais, eu decido acordar com toda a energia deste mundo porque tive uma noite de sono tranquila. Muito bem, eu prometo que vou fazer isso. A Sara Cruz também. Nós vamos adormecer com essa atitude e depois conto-lhe como é que foi acordar. Tá Combinado, bem? perfeito. Combinado, até para a semana. Até para a semana. Inspirar a